Peixes, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Belum, é um prazer te ter por aqui mais uma vez. Te convido a esse momento de pausa, de reflexão, junto comigo. Não sei o que está se passando, mas se chegou até esse vídeo, pode ser que a espiritualidade tenha uma mensagem para o seu momento. Venha de peito e mente aberta. Não tenho o intuito aqui, peixes, de te convencer de absolutamente nada, mas apenas mostrar um caminho, um direcionamento, uma nova perspectiva, certo? Não faça a leitura de maneira setorizada, tá bom, peixes? Até porque tudo na nossa vida está intrinsecamente conectado, tal qual um labirinto. Pegue um suco, uma água, se permita relaxar. Vem comigo, peixes. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar e a sabedoria da verdade ancestral estelar. Peço a guiança e a proteção das minhas guardiãs, dos meus guardiões, de toda a ancestralidade que me suporta e me fortalece, para acessar com segurança a energia do coletivo de peixes, que eu trago aqui com empatia e lucidez apenas as melhores mensagens e direcionamentos para as pessoas que chegarem até esse vídeo. Agradeço infinitamente a toda a egrégora espiritual que me suporta, me fortalece, me direciona e me auxilia no meu propósito, dia após dia, noite após noite, desde o início. Gratidão às grandes senhoras, gratidão a todo o sagrado feminino e masculino da minha linhagem. Assim é, está feito. Assim é, está feito. Assim é, está feito. Vamos lá, peixes. Boa sorte na sua leitura. O que traz peixes à minha mesa hoje? Nossa, iniciamos aqui com 2 arcanos maiores, peixes. Quem não tiver paciência, eu peço para acelerar o vídeo, certo? Ou então pular para o próximo, que a plataforma te sugerir. Eu abro a mesa primeiro e depois a gente vai conversando, tá bom, peixes? Mais uma espiritualidade, por gentileza. Uau, 3 arcanos maiores, sensacional. Gente, vocês estão com a mão toda, hein? Percebo piscinianos e piscinianas aqui com poderes de manifestação absurdo e muito guiados pela espiritualidade. Estou me conectando definitivamente com pessoas que estão... algumas, eu arrisco dizer, integrando um processo de cura, tá? Que levou muito tempo. Quase que uma alquimia interna, peixes. Mais uma espiritualidade, por gentileza. Centro da leitura, peixes, a energia peixes. Com muita racionalidade também, né? Ok, 2 últimas espiritualidades, por gentileza. Uau, sensacional. Percebo que vai ser uma leitura daquelas, peixes. Peixes, vamos lá. Eu vou trazer algumas abordagens aqui. Lembrando, peixes, a leitura ela é coletiva, tá bom? Então adequem para o seu momento de vida, nem tudo pode ressoar com a leitura, certo? E para maiores informações, o meu contato está na descrição do vídeo, vocês podem agendar uma leitura particular comigo, tá bom? Vamos lá, peixes. Eu inicio a leitura com a temperança, tá? Me trazendo muito
um processo, peixes, não é uma espera passiva, né? A temperança, ela fala muito sobre, para mim, Belu, né? Um aspecto de purificação, tá, peixes? Até porque eu venho seguido também do mago e da estrela, tá? Eu percebo piscinianos e piscinianas que fizeram quase que uma alquimia interna em busca de cura. Eu posso estar falando com pessoas de peixes que fizeram a lição de casa, fizeram a reforma íntima, né? E estavam em busca de manifestar algo que fosse verdadeiro, fosse recíproco. A única lâmina que está aqui um pouquinho mais complicada, peixes, é um 4 de copas, mas eu entendi esse 4 de copas como se você, peixes, que chegou até esse vídeo, estivesse em uma... Sabe aquele momento que a gente faz meio que uma reserva emocional, não se coloca em situações que não tem uma reciprocidade de 2 de copas? Pois bem, e no centro da leitura de vocês, peixes, eu estou aqui com a Rainha de Espadas. Pode ser que piscinianos e piscinianas cortaram ou vem lapidando, me veio muito essa palavra aqui de lapidação, porque a Rainha de Espadas nada mais é do que inteligência emocional, tá? Pelo menos aqui nesse contexto, e cabe bastante, tá? Só um minuto, tá, peixes? Algumas pessoas de peixes de fato fizeram aí algum processo de cura, algum processo que envolvesse as emoções, tá? Cruzando aqui a temperança com a Rainha de Espadas, eu tenho 9 de copas, tá? Um trabalho muito interno, em busca da autoestima, em busca da autossuficiência emocional, e isso, peixes, é extremamente importante, tá? Ainda mais se eu estou me conectando com piscinianos e piscinianas aqui que vieram, né, de uma relação morna, uma relação fria, uma relação um tanto apática, tá? Com esse 4 de copas aqui. De fundo de energia, por que eu disse que vieram, né? Porque eu tenho 6 de copas aqui de subenergia, e cruzando, né, 2 com 4, está na mesma linha, o 2 de copas, a Rainha de Espadas e o 4 de copas. Eu posso estar me conectando com pessoas de peixes que estão observando padrões comportamentais do passado. Eu posso estar me conectando com pessoas de peixes que aprenderam muito com relações passadas. Posso estar falando também de um contexto familiar, porque o 6 de copas me remete muito ao âmbito da família, tá bom? Só um minuto, peixes. Percebo piscinianos e piscinianas que, para além de muito pragmáticos, cortando aquilo que não é sustentável ao longo do tempo, foram guiados também, porque cruzando aqui a lâmina da estrela com a Rainha de Espadas, eu tenho 6 de bastos, que é aquele aspecto de vitória, né? Possivelmente piscinianos e piscinianas aqui estavam também em busca de mostrar o próprio brilho, ter um reconhecimento. Se estamos falando aqui de uma dinâmica de romance, peixes, eu estou pegando muito essa energia, percebo uma mudança significativa que vem te proporcionar bastante bem-estar e até esse reconhecimento que você busca, tá? Por quê? Porque eu tenho a roda da fortuna e eu tenho o 9 de copas finalizando a leitura de vocês, tá bom, peixes? Só um minutinho. Busca por trocas equilibradas, não entrando numa aspectação, né, peixes, é quase que um olhar clínico para você perceber o que era equilibrado ou não na sua vida dentro dessas dinâmicas, né? Porque aqui no centro da leitura de vocês, peixes, eu tenho o mago, a Rainha de Espadas, e eu tenho a roda da fortuna. Se eu traçar um paralelo do 10 com 1, eu tenho 11, que é a lâmina da justiça. Eu posso estar lidando com pessoas de peixes aqui que, de fato, estejam um tanto racionais a respeito da própria jornada, do próprio processo de vida, tá? Avaliando, separando o joio do trigo. E isso é extremamente
benéfico, peixes. Embora, é claro, existam pessoas que vão entrar e sair da sua vida, que vão acabar apontando que talvez vocês sejam frios, sejam distantes. Por que você está me dizendo isso, Belu? Porque quando eu olho para a estrela é algo distante, né? É aquele brilho que quando chega para nós, aqui terráqueos, a gente não sabe se aquela estrela ainda está viva, entende? Até porque o tempo é algo extremamente relativo, não é mesmo, peixes? Eu percebo piscianos e piscianas que vieram de um processo muito lento de manifestação também. Vocês podem ter esperado muito tempo e achado até que talvez isso não fosse concretizar, porque eu tenho duas lâminas lentas aqui, que a temperança me remete muito a essa purificação das águas internas, a essa alquimia da alma, sabe? E eu tenho uma estrela que, pra mim, eu leio também como uma carta extremamente lenta, uma lâmina extremamente lenta. Só um minuto, peixes. Percebo piscinianos e piscinianas aqui que, olha, eu posso estar de fato aqui conversando com pessoas que quando se entregam, e acho que é por isso que vocês precisaram recuar, ficar nessa aspectação aqui de um quadro de copas. Quando vocês entregam é para valer, né, peixes? Vocês ficam quase que obsessivos, porque juntando aqui o 9 com 4 com 2 eu tenho o diabo. Então acho que se fez necessário se utilizar desse arquétipo, né, da rainha de espadas, para que vocês pudessem ter um pouco mais de clareza e inteligência emocional. Eu posso estar me conectando com piscinianos aqui que sempre caíam no mesmo tipo de dinâmica. Eu posso estar me conectando com pessoas de peixes que estejam se preservando emocionalmente, né, se afastando de situações até para evitar repetir ciclos. No caso, embora a roda da fortuna ela tenha vindo na posição correta, eu posso estar me conectando com piscinianos e piscinianas aqui que tenham receios de fato repetir ciclos, né, de voltar para essa expectação de um 4 de copas, voltar para uma situação em que você está sempre esperando ser reconhecido, sempre esperando ser notado. Ai, só um minutinho, peixes. Oi, peixes, voltei, desculpa a interrupção. Então, peixes, então assim, existem aqui várias possibilidades. Se isso é no ambiente de trabalho, eu acho que vocês se beneficiam muito, tá? Porque o que acontece, peixes? Quando a gente fala da lâmina do mago, repare que essa lâmina aqui, ela é representada no meu tarô, a minha lâmina favorita, pela mariposa, como nós conhecemos aqui, mariposa bruxa, ou então borboleta coruja, né? Essa borboleta, essa mariposa, ela tem como a qualidade de observar, tá? Para além do óbvio, para além do visível. Eu posso estar me conectando com magistas aqui. E o mago, o que acontece, né? Quando a gente pensa no arquétipo do mago, a gente pensa muito sobre inteligência. O mago, para mim, me vem muito como a figura arquetípica, né, de Hermes. E eu posso estar me conectando com piscinianos e piscinianas que tenham facilidade, né, de amarrar vários elementos e fazer um processo, né, alquímico a fim de fazer com que as coisas venham a se direcionar
de uma outra maneira, embora não seja a lâmina do carro, a roda da fortuna é quase como o empurrão do universo, ao meu ver, tá? Para que as situações, os nossos desejos, até porque eu tenho 9 de copas aqui, 9 de copas me fala muito sobre aquele pedido que se pede para a espiritualidade e ele é atendido, mas que você também precisa ser o mago da sua vida, a bruxa da sua vida. Você também tem que fazer a sua parte, do contrário, você acaba numa situação em que você não só fica numa constante espera, sabe? Então eu percebo piscinianos e piscinianas aqui que, para além de terem trabalhado a cura interna, a reforma íntima, adquirido sabedoria, né? Porque com essa rainha de espadas aqui, a rainha de espadas, ela é representada por uma coruja e o arquétipo da coruja, né, fala muito sobre essa sabedoria mais intuitiva, que também acaba se utilizando muito dessa região aqui, né, da mente, sabedoria psíquica. Interessante. E outra coisa, me mostra que foi até um processo ativo, porque juntando todos os arcanos maiores aqui, peixes, 14 com 1, com 17, com 10, dá 42, possivelmente. Pela redução, eu caio na casa de gêmeos, enamorados. Nossa, peguei uma energia aqui, gente. Só um minutinho, peixes. Aqui, ó. Página de touros. De fato, alguns piscinianos e piscinianas passaram... Ai, meu Deus do céu. Só um minuto de novo, peixes. Voltando, o meu celular estava para descarregar. Alguns piscinianos e piscinianas aqui passaram por um verdadeiro aprendizado, tá? Com esse página de ouros. Eu percebo de fato que vocês trabalharam muito naquilo que pudesse vir a se tornar algo saudável. Até porque eu tenho o Imperador, vocês poderiam estar lidando com pessoas de Áries ou Escorpião, tá? Aqui na mesa eu possuo a Temperança com Sagitário, Gêmeos com Mago, Aquário com a Estrela e os signos fixos, tá? Touro, Escorpião, Leão e Aquário na roda da fortuna, tá bom, peixes? Pode ser, tá? Tu que tenhas esses aspectos no mapa ou as pessoas na qual vocês estejam lidando nesse momento, tá bom? E o que acontece, peixes? Vocês fizeram esse trabalho, o fundo dessa energia que tá aqui na minha mesa, porque para algumas pessoas vocês estavam de fato em busca de ou se libertar de uma influência extremamente opressora, porque lembra que eu somei os arcanos aqui e eu somei, aliás, o 4 com 2 com 9, eu tracei um paralelo diretamente com o diabo. Então, algumas pessoas aqui vieram fazendo esse trabalho, esse processo de cura, buscando até auxílio da própria espiritualidade. Posso estar me conectando de fato com pessoas que começaram ou já têm uma certa caminhada no meio do ocultismo, né?
muito por uma questão de lidar com opressões. Se isso aqui não é uma pessoa na sua vida, eu posso estar me referindo também a situações muito austeras, sabe, peixes? Outras pessoas vieram fazendo todo esse trabalho para se tornarem uma figura de autoridade, porque o imperador, né, é a junção, né, de todos os reis, pelo menos é como eu leio, tá? Mas olha só, peixes, aqui o fundo de energia de todo esse processo que aconteceu aqui. Nossa, cara. Percebo piscianianos e piscianianas aqui que lidaram com questões mentais também. Eu posso estar falando de pessoas com tendência à ansiedade, insônia. Algumas pessoas buscaram sim ajuda terapêutica, porque seguido do imperador aqui eu tenho um 9 de espadas e um 2 de espadas. Espadas, peixes, é o aspecto da nossa mente, tá? Para além do nosso processo cognitivo, é a nossa fala, é aquilo que nós aprendemos. Interessante. E aqui de fundo, né, 9 com 2, eu tenho a lâmina da justiça, trazendo que para algumas pessoas esse processo teve como intuito de equilibrar razão e emoção, equilibrar emoções mal digeridas, emoções turvadas, obsessões, comportamentos nocivos. Outras pessoas estavam em busca de reconhecimento, em busca de algo que fosse de uma parceria que fosse verdadeiramente compatível. Outras pessoas que conseguiram ou estão para conseguir manifestar uma parceria. Eu posso estar falando aqui de uma dinâmica karmática também. Adequem a leitura, tá, peixes? Porque é uma leitura coletiva, tá? Então peguem apenas o que ressoar. Se não ressoar, não tem problema, tá bom? Para outra pessoa vai servir. Deixa eu pegar aqui com a Dona Esmeralda, peixes. Tem pessoas aqui que estavam se recuperando de um luto também, né? Cruzando aqui a estrela com 4, com 9. 9 com 4 tem o 13. Quis pular a lua, cura das emoções. Emoções muito profundas, emoções que estavam... Tudo bem que piscianianos, né, têm a tendência de serem extremamente emocionais. Optiauriô, salve o povo cigano, salve o povo da estrada, salve o povo da boa fé, guiado pelas estrelas. Optiá, Dona Esmeralda. Senhora de sabedoria e de virtudes, de caminhos prósperos e abundantes. Salve, salve toda a ancestralidade cigana. Dona Esmeralda, por gentileza. Qual o conselho para peixes que está passando, que se identificou com essa parte da leitura? Para quem está passando aí por uma cura de um luto. E o luto necessariamente, peixes, ele pode ser uma morte física, às vezes é uma morte simbólica. É quando nós nos afastamos, né? Lembra que a estrela para mim me veio muito como aquela coisa de... algumas pessoas passaram aí por uma morte de uma projeção. A lua quis pular também, né? Qual o conselho, espiritualidade? Qual o conselho, Dona Esmeralda, para quem chegou até essa parte da leitura, por gentileza?
Quem está passando por um processo de luto, qual é o conselho? Seja ele literal ou simbólico, tá, peixes? Mais uma, dona Esmeralda, por gentileza. Otchá, otchá. Tá. Para alguns piscinianos aqui, tá, que estejam passando de fato por esse processo de luto, vocês venham a se beneficiar muito mais, tá, em deixar as coisas fluírem, respeitar o tempo das coisas. E quando a gente está falando de um luto, seja ele simbólico, seja ele literal, tá, peixes, um término ou uma pessoa que infelizmente veio a desencarnar, é preciso, peixes, que vocês permitam, tá, que as suas emoções elas venham para a superfície, tá? Vocês permitam suavizar aspectos emocionais, tá, da sua vida. Eu abri aqui com os peixes, tá? Os peixes, quando a gente pensa em peixes, né? O que acontece? Eu posso ter peixes ali que vivem em águas mais profundas, peixes que vivem em águas um pouco mais rasas. Eu lembro que eu falei da temperança, aquele processo de purificação da água. Eu posso estar me conectando com piscinianos e piscinianas que venham a se beneficiar, tá? A abrir esse emocional, tá? Eu tenho aqui a cegonha também, me trazendo que, para além desse aspecto de você vir a comunicar como você se sente, ou o que está se passando, porque a lâmina dos pássaros, ela me traz um pouco de ansiedade também, tá, peixes? Percebo piscinianos e piscinianas que podem ter uma figura feminina importante, porque eu tenho a lâmina da mulher, tá? Ou se tu és uma mulher, vocês venham a se comunicar com uma amiga, uma pessoa da sua família, porque no fundo aqui eu tenho a lâmina da árvore. Algumas pessoas venham a se comunicar, se beneficiar, tá? Abriram esse portal de comunicação com a ancestralidade de vocês, porque a árvore me remete muito às nossas raízes mais profundas, tá bom, peixes? Não necessariamente alguém que ainda esteja encarnado, tá? Outras pessoas venham a ter uma necessidade de aprofundar e entender as próprias emoções aqui, essas oscilações, tá? Por quê, Velum? Porque quando a gente pensa na lâmina da cegonha, a cegonha ela vem muito rápido, mas ela também vai muito rápido. Ela é uma lâmina um pouco mais ágil, tá? Então eu posso estar me conectando com piscinianos e piscinianas aqui que estejam com flutuações emocionais. Lembra que a lâmina da lua, ela quis virar enquanto eu ainda estava embaralhando aqui? Pois bem, e isso esteja te gerando ansiedade, tá? Algumas pessoas de peixes podem estar também passando por esse processo um tanto ansioso, um tanto volúvel, é o que me falaram aqui, devido a uma interação, a um vai e volta com uma mulher. Deixa eu pegar outro baralho aqui. Espiritualidade, o que está querendo ser passado aqui, por gentileza? Eu cruzei aqui, eu fui intuída aqui, ô peixe, de cruzar 12 com 34, deu 46, né? Pela redução, eu fico com 10. Algumas pessoas venham a se beneficiar, tá, de um corte, que aí no caso ficaria a lâmina da foice, se beneficiar de um corte, mas não no sentido de algumas pessoas foram podadas, gratidão à espiritualidade, algumas pessoas foram podadas
de falar, de expressar, se expressar emocionalmente, né? E até porque quando eu vejo aqui esse 4 de copas, perceba, né? Eu esqueci o nome desse crustáceo. Ele está encolhidinho aqui na conchinha dele, então eu percebo pessoas aqui que precisem, né, trabalhar mais, tá? Trabalhar mais a comunicação emocional, a comunicação intuitiva também, tá? Seja com os seus guias, seus mentores, seja com pessoas da confiança de vocês, tá? Nossa, aqui. Eu não tinha reparado aqui no fundo depois da árvore. Eu de fato posso estar falando com piscinianos e piscinianas aqui que possuem uma comunicação muito clara, tá? Com os guardiões, os guias de vocês. Então, até esse processo de finalização de cura, por que veio finalização? Meu deck tá aqui quietinho, veio querer pular a lâmina, tá? Do caixão. A torre, meu Deus do céu. Eu fui puxar uma e veio outra. Para algumas pessoas, de fato, é uma situação aqui de uma finalização de um luto, tá? Para outras pessoas, pode ser que vocês ainda deem aquela última olhada para uma situação do passado, só para se certificar de que nunca mais eu repito esse padrão, nunca mais eu aceito esse tipo de dinâmica na minha vida. E algumas pessoas, de fato, possuem uma ligação muito profunda e muito clara, muito bonita. Vocês venham a procurar os guias, os guardiões de vocês para auxiliarem nessa finalização, tá? Dessas emoções, dessa cura que vocês estão buscando. E a cura, gente, não é necessariamente apenas emocional, a cura ela é integrada. Quando você cura as suas emoções, você acaba conversando muito com o aspecto da mente, tá? E consequentemente o seu corpo ele reage dessa maneira, tá bom, peixes? Mas o que é espiritualidade? Algumas pessoas de peixes, tá? Eu falei, né, do aspecto ocultista e tudo mais. Algumas pessoas venham a encontrar respostas, tá? Soluções com essa lâmina da chave aqui, através de ou estudo ou algo que vocês estão buscando de maneira muito ativa entender alguma coisa aqui, alguma situação, alguma questão, se é uma dinâmica de romance aqui. Eu posso estar me conectando com pessoas que estejam tentando entender a raiz, né? Porque quando a gente pensa na árvore, a árvore ela não cresce só para cima, ela também cresce para baixo, não é mesmo, peixes? De tamanha... Perceba como esse cãozinho, ele tá tipo... olhando assim, tipo, quase como se ele estivesse olhando para... Há uma admiração aqui. Entender o motivo, a causa, a circunstância de tamanho fascínio, seja por uma pessoa, seja por uma questão, algum estudo, alguma curiosidade. Porque seja lá o que for, peixes, é algo que parece ser muito positivo na vida de vocês. Nossa, eu não tinha reparado isso. Para algumas pessoas foi algo até que foi trazido pela própria espiritualidade. Peixes, eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. A minha lâmina do Lenormand, né, obviamente é a cegonha, só que repara que a estrela ela figura muito similar
algumas pessoas de peixes foram presenteadas pela espiritualidade, tá? E aí a Daphne pode ser uma pessoa que chegou na vida de vocês, ou foi uma oportunidade, foi alguma coisa que destravou ou está para destravar na vida de vocês com essa chave, tá? E por que eu estou dizendo que foi trazido para além dessa lâmina da cegonha, aqui aspectando com a lâmina da estrela no meu tarô, eu tenho o cavaleiro também, tá? E eu tenho o cão e a árvore, me traz muito esse aspecto da egrégora espiritual, da egrégora espiritual que nos sustenta. Eu posso estar falando com pessoas de peixes aqui que estejam se... Só um minuto, peixes. Foi um presente mesmo da espiritualidade. Eu somei aqui o 18 com 31 com 5 pela redução, deu 9. E aí, traçando um paralelo com o Lenormand, 9 da Lâmina das Flores, que fala muito sobre presentes mesmo. Então a minha intuição estava certa. Algumas pessoas foram presenteadas pela espiritualidade. Aí a Daphne pode ser uma oportunidade, pode ser, sei lá, algumas pessoas se estavam buscando, né, uma questão de conexão de almas gêmeas, almas afins. Eu não... Ai, peixes, perdão, eu não gosto de trazer muito esses termos aqui, porque é muito fácil, né, a gente se perder e ficar um pouquinho iludidos, e eu tenho que ter muita responsabilidade aqui, tá? Mas para algumas pessoas se trata, sim, de uma dinâmica de muitas vidas, tá bom? Mensagem final, espiritualidade, por gentileza, para as pessoas que se conectaram a essa leitura. A leitura de vocês está muito nesse eixo, tá? E quando a gente fala em almas gêmeas ou peixes, não necessariamente é uma situação romântica. Como assim, Velu? Pelos meus estudos, peixes, possuímos, sei lá, para mais de 200 almas gêmeas, se eu não me engano, em simultâneo, tá? Por exemplo, eu tenho uma alma gêmea muito próxima, que é a minha irmã, sabe? E a minha irmã significa que pode ser um amigo que você tenha tamanha compatibilidade, pode sim ser uma situação de romance, pode ser vínculos karmáticos aqui também, tá? Mas algo que possivelmente vai estar trazendo, tá? Esse reconhecimento que por muito tempo você buscou em outras situações, em um outro momento de vida. Algumas pessoas até acharam que isso não fosse possível acontecer, e eu fico feliz com isso, de verdade, de dar essa notícia aqui. Mensagens finais para peixes, por gentileza, espiritualidade. Algumas pessoas já foram intuídas, tá? Outras pessoas ainda estão tentando entender, estão aprofundando, se permitindo. Algumas pessoas precisam se permitir a sentir o próprio emocional de vocês, não ter medo daquilo que sentem. Eu tenho a lâmina da lua aqui, tá? Eu posso estar falando sumariamente com energias Yang, né? Lembrando que possuímos tanto energia Yin, receptiva, quanto Yang, masculina, ativa, tá? Possuímos ambas as energias, mas eu posso estar me conectando quem vibra no Yang ou homens, tá? Algumas pessoas precisam sair, tá, da zona de conforto
de vocês, ou talvez eu possa estar me conectando com piscianos e piscianas, tá? Que passam muito tempo na própria mente, muito tempo sozinhos, muito tempo reclusos, isolados, tá? Aqui pede uma movimentação, tá? Mas uma movimentação gradual, nada que seja tão brusco, tá bom, ô peixes? Até porque esse aspecto de torre pode gerar mais confusão emocional com essas nuvens e essa lua aqui do que trazer clareza. Eu acho que vocês venham se beneficiar muito mais se colocando em situações que te gerem oportunidades, tá? É aquilo, peixes, às vezes a gente está muito numa situação ali, muito no marasmo, eu poderia dizer aqui, muito no campo da idealização e pouco para a prática. E aí, peixes, a vida não acontece, tá? É interessante sim a gente pensar, até porque o universo é mental, mas é preciso que você também venha a trazer um pouco mais de encanto para a sua vida, é o que eu estou sentindo aqui, tá? Aproveitando pequenas janelas de oportunidade que a vida te traz, te proporciona, para que você enriqueça também, enriqueça e floresça o próprio jardim de vocês. Embora não tenha vindo a lâmina do jardim, me veio essa palavra agora. Algumas pessoas podem ser de fato muito rígidas consigo mesma, precisam trazer um pouco mais de leveza. Quando eu olho a lâmina do cigano, ele toca um violino, eu posso estar falando com artistas aqui. Faz sentido. Vocês estão dançando conforme a música, peixes? Me contem. Cuidado com a intuição bagunçada, tá, peixes? Então, peixes, as últimas mensagens aqui reforçam tudo que eu já havia citado, tá? Mais uma vez aqui, traz que você venha se beneficiar muito mais e se conectar com seus guardiões, tá bom? Eu tenho novamente a lâmina do cão aqui, tá? Até para que esse ciclo de cura, esse período que você passou recluso nessa torre, você comece a se afastar dele de uma maneira gradual, de uma maneira pontual, tá? Porque eu tenho duas lâminas aqui que elas são breves, que é a lâmina do trevo e a lâmina das nuvens, para que você tome cuidado com as suas emoções um pouco mais conturbadas, processos emocionais instáveis, lembra que eu já falei aqui, tá? Para que você venha a finalizar um ciclo na vida de vocês, tá bom, peixes? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe. Lembrando que eu tenho perfil na rede vizinha, então se vocês quiserem seguir lá, eu ficaria muito feliz, tá bom? Beijos e até breve, peixes!